O noivo se aproxima, sai para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para preparar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete oficial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Feche seus olhos por um momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, venha falar conosco nessa noite, Senhor. Ô Senhor, para ouvir a sua palavra, Senhor. Senhor amado, tira toda distração, toda preocupação com o mundo lá fora, Senhor. Que possamos focar somente na sua palavra, Deus. Venha falar conosco poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Uma palavra bem conhecida. Talvez para nós hoje não faça muito sentido. Então vou contar um pouquinho como que era o casamento em Jerusalém na época do Senhor Jesus. A nossa cultura brasileira está acostumada, né? O noivo ficar aqui esperando muito tempo, né? Porque a noiva sempre se atrasa. A noiva vinha e haver o casamento. Mas em Jerusalém, em Israel, na época de Jesus, era diferente. A noiva ficava na casa, né, na maioria das vezes na casa do noivo, ficava esperando o noivo ficava na casa da noiva, se preparando, o noivo saía ao encontro da noiva. E nesse caminho, as madrinhas de casamento, as virgens, que está narrado aqui, pegavam suas candeias, colocavam o óleo e iluminando o caminho do noivo até o caminho do noivo. Ou seja, quando Jesus conta essa parábola, faz um sentido até maior para aquelas pessoas. Por isso que eu dei esse pequeno resumo, para você entender o que Jesus está querendo dizer. Eu imagino o quão impactante foi para essas pessoas ouvir essa parábola, Jesus dizendo. E Jesus fala que havia 10 virgens, né? O que representa as 10 virgens? Representa a igreja do Senhor. Porque 10 na Bíblia é totalidade, né? Por exemplo, os 10 mandamentos. O corpo, os 10 dedos, mostra realmente o total. Então, quando o Senhor faz uma comparação com 10 virgens, Ele está dizendo, representando a igreja. E o que acontece? Elas dormem. Há um problema de dormir? Não. Por que elas dormiram? Porque o noivo estava demorando. E isso já foge do normal. A Bíblia diz que meia-noite, ou seja, o noivo estava demorando tanto que as 10 virgens dormiram. Para muitas pessoas, o noivo está demorando. E é por isso que Jesus narra essa história e Jesus coloca que é meia-noite, ou seja, ele está demorando as 10 virgens que a igreja dorme. Mas o problema não está em dormir, porque a própria parábola diz que ouve-se um grito: o noivo vai vir. As 10 virgens, a igreja, ela desperta. Aqui que começa o B.O. Aqui que começa a separação do joio e do trigo, da ovelha e do bode. Porque quando elas despertam, ou seja, o problema não é estar dormindo. Quando elas despertam, 5 que estão com azeite derrama nas suas candeias. O azeite que iluminava na época, o combustível, a lamparina da época. 5 não tem azeite. E bate um desespero nas 5. Por quê? Porque não tem azeite, elas ficam desesperadas. O que é o óleo? O que é o azeite, irmãos?
olha o que diz no versículo 10. E saindo elas para o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. As noivas entram, o Senhor entra e fecha a porta. Aí o Marcos estava ministrando aqui sobre o dilúvio, e eu lembrei que está escrito em Gênesis, coloca para mim. Lembra que o Senhor fala, assim como foi nos dias de Noé, o povo ficava bebendo, se embriagando na farra. E eu lembrei, olha o que o Senhor fala: casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Irmãos, como Marcos ministrou, na época do dilúvio, não chovia ainda. As pessoas nunca tinham visto chuva cair sobre a terra, porque o próprio Senhor irrigava a terra com a água que existia já do solo. Aí você imagina na época do dilúvio, que Noé ficou pregando, e ninguém dava atenção para Noé. E Noé falou: um dia isso aqui vai acabar, um dia vai chover. Que chover nada, nunca teve chuva, como que vai chover? O Senhor falou: um dia vai chover. Noé, a família de Noé, os animais entram na arca, o Senhor fecha a porta. Eu imagino os primeiros pingos que começou a cair na terra. Chuva, lembra que Noé falou: vai chover, bate na porta, Senhor, deixa eu entrar, eu preciso entrar na arca. Começou a chuva, mas o Senhor fechou a porta. E o que a palavra do Senhor fala? Eu não conheço você. Milhões e milhões de pessoas com suas candeias, mas sem azeite. O Senhor vai olhar para elas e falar: não conheço você. Eu conheço quem está no banquete, eu conheço quem está no casamento, eu conheço quem está na festa. Irmãos, a Bíblia diz que na época do dilúvio, quando a água começou a cair sobre a terra, as janelas do céu se abriram e as profundezas do abismo se abriu. Água de cima, água de baixo. Não é chuva, irmãos, porque se fosse só uma chuva, até inundar a terra inteira, principalmente o Monte Everest, ia demorar meses, até anos. Mas a palavra do Senhor fala que as janelas do céu se abriram e as comportas do abismo. Você sabia que existe mais água embaixo da terra do que em todos os oceanos e rios do planeta? Irmãos, o nosso planeta é constituído de 70% de água. Do 30% de terra que existe na superfície, existe mais água dentro do planeta Terra do que ao seu redor. Aí você imagina na época do dilúvio, onde as profundezas do abismo abriu, a água brotou e inundou a terra. Aí a pergunta é: por que tem tanta água embaixo da terra? Para onde que iria a água do dilúvio, irmão? Planeta? Pro oceano? Para o rio? Não, teria que voltar para dentro da terra. O que a Bíblia fala? Que de novo as comportas se abriram e a água começou a entrar. Mas quando a água começou a baixar, o povo estava morto. E vai ser exatamente assim. E a Bíblia fala que Jesus olha e fala: eu não conheço você. Jesus não está sendo hipócrita, Jesus não está sendo mentiroso. Imagina o seu casamento. Para narrar mais claro, eu vou falar o meu casamento. Imagina o dia do meu casamento. Eu estou lá esperando a noiva, e a noiva vem, aparece uma mulher do nada, começa a bater na porta do salão, querendo entrar. Aí abre a porta e aquela mulher fala: eu vou casar com ele é o noivo, eu sou a noiva. O que eu vou olhar e vou falar? Não, eu não conheço você, eu conheço ela. Não, mas eu sou a noiva. Não, eu conheço ela porque ela eu tive relacionamento, ela eu tive comunhão, ela eu conheço ela pelo nome. Eu não conheço você, mulher.
E é a mesma coisa que ele não está inventando, ele não está aumentando, ele só conhece quem é filho, quem crê nele, quem é noiva, quem for batizado, quem for salvo, ele conhece. Ele só conhece quem está dentro da arca. Aí a gente lendo, parece que a gente tem que estar, Jesus vai voltar, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar lendo a Bíblia, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Não, irmãos. Olha o que diz em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar a bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, ele afirma que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar. Qual que é a questão? É estar preparado, não precisa estar acordado. Eu posso voltar, o Senhor está falando, irmãos, é meia-noite, é de madrugada, pode estar dormindo, às 10 estavam dormindo, mas o que vocês precisam é estar preparados. Continua. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Então qual que é o segredo? É estar preparado. Irmãos, quando o Senhor começou a ministrar essa mensagem no meu coração, eu estava orando na frente da minha casa, eu comecei a olhar na Itamaraty, o Montemor, o IP, aquelas vilas, e tinha uma luz que ela acendia e ela apagava, e ela acendia e ela apagava. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: é assim que eu vejo vocês. E tem muitas pessoas que está aceso, apaga, está aceso, apaga. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: um dia eu vou vir, quem tiver com a candeia acesa, quem tiver com óleo, vai. E que a gente está, que está acontecendo conosco? A gente está aceso e está apagado. E qual que é o propósito dessa candeia estar acesa? É que o missionário, o bispo Sérgio, pregou quinta, Mateus 5,14. Olha o que o Senhor fala: por que nós somos a luz? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na... Qual que é o propósito da luz? Iluminar a sua casa. O Senhor quer que você ilumine a sua casa. O Senhor está preocupado com sua família. O Senhor está preocupado porque você tem que ser luz, e essa luz tem que atingir a sua casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, não é só a casa, vai para os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O Senhor se preocupa com sua casa e com os homens. O Senhor está preocupado porque Ele vai voltar. E nós precisamos estar acesos. Agora a questão é: Jesus, a luz do mundo, a fonte de luz, veio para este mundo, morreu para nos salvar, foi para o céu. E o que Ele deixou aqui? O que Jesus deixou para nós? Espírito Santo. Ou seja, Jesus, a fonte de luz, Ele foi para a glória e deixou o Espírito Santo, ou seja, Ele deixou azeite caindo sobre nós. Azeite caindo sobre as candeias.
Para quê? Para que esse azeite, o Espírito Santo que cai sobre o barro, que é a candeia, a gente acenda, seja a luz do Senhor Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos. Quem que convence? É o Espírito Santo. Quem convence é o azeite. O que está na hora da gente pegar a candeia, colocar azeite, colocar fogo? Porque é a própria presença do Senhor, irmãos. E Jesus continua. E agora Jesus está bravo. Irmãos, a gente tem uma noção de Jesus tão manso. Mas olha como Jesus está bravo. Vamos continuar o texto de Lucas. Lucas capítulo 12, verso 42. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato? Quem que é o administrador fiel e sensato? Somos nós, tá? A quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, olha como muito crente fala isso: meu Senhor se demora a voltar. E então começa a bater nos servos e nas servas, e comer e beber e embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente. Fala comigo: punirá severamente. Ele lhe dará um lugar com os infiéis. Aonde é isso? Inferno. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras do castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Se o Senhor derramou azeite, se é para a gente ser luz, aí o Senhor, o que o Senhor fala? Tem muito crente que está falando: ai, está demorando tanto isso aí, eu acho que isso aí não vai acontecer não. Aí o crente, que é o administrador do reino aqui nessa terra, começa a fazer as coisas do jeito dele. O embriagar-se não é beber, irmão. O bater no servo é simplesmente você não ser luz dentro de outro crente, perto de outro crente. E o Senhor fala que você que conhece, e você que volta atrás, no inferno você receberá muitos açoites. Por quê? Porque para Deus é inadmissível, é inaprovável, é inaceitável um crente voltar atrás depois que conheceu, depois que o azeite caiu na candeia. Se você joga o seu vaso, se você rejeita o Espírito Santo e você volta atrás, é inadmissível você conhecer o Salvador e você voltar atrás. E esses será mais punido. Fala comigo: Jesus está bravo. Mais base bíblica para isso? Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que reconhecemos, que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O que nós precisamos entender é que depois que a gente conhece ao Senhor e a gente volta atrás, a gente se torna inimigo de Deus. É por isso que ele fala: eu não conheço você, porque é inimigo. Eu conheço amigo, eu não conheço inimigo. Só mais uma base bíblica. 2 Pedro 2:20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que você não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de ter conhecido, voltar as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido.
Confirma-se neles o que é o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Sabe o que o Senhor está falando? Apesar de ser nojento, o cachorro, ele vomita, e muitas vezes ele olha para o vômito e ele come de novo. Isso é nojento. E o Senhor Jesus, ele compara um crente que conheceu a ele e voltou atrás, aquele cachorro que vomitou o mundo. Vomitou. É nojento. Mas ele olha para aquele vômito e ele fala: eu quero de novo esse mundo. Olha para você ter uma noção de como Deus vê as coisas. Tem exemplo, né? Porque isso está mostrando o que vai ser no inferno e no céu. Mas tem exemplo na própria terra de como que Deus vê. Eu só vou dar um exemplo para os irmãos. Nadab e Abiú, Levíticos 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. 8. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Esses dois homens, eles foram instruídos, eles conheciam os mandamentos. Mas eles simplesmente, eles ofereceram fogo profano num tabernáculo. Fogo estranho. Conheciam a verdade. Para Deus, a pessoa que conhece a verdade, e eles começavam a simplesmente fazer as coisas de qualquer jeito, eles não estavam preocupados, não tinha nenhum temor. Ofne e Finéias, filhos de Eli, do sacerdote, o pai ensinou o caminho que ele deve andar. Eles chegaram a ponto de chegar no tabernáculo, ficar com meninas na porta do tabernáculo, se prostituir com meninas, e o Senhor os matou. Por quê? Porque eles foram instruídos na palavra, mas não quiseram saber. E tem muitas pessoas que vêm, mas não quer saber de nada. O nosso Senhor é fogo consumidor. Aí você pensa: não, mas essa aqui é a época da lei. Nós estamos na dispensação da graça, como a teologia gosta de chamar. Aí a gente vai para Atos capítulo 5, Ananias e Zafira. Mas um maior exemplo de que quando a pessoa morre, que ela afastou-se do Senhor, a punição dela é diferente, é o que o próprio Senhor Jesus disse. Coloca para mim em João. Eu vou dar tudo base bíblica para você não dizer que eu estou louco. Você nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado. Quem que entregou Jesus? Judas. Pilatos: você não sabe que eu posso livrar você, Jesus? Jesus olha e fala: Pilatos, o BO não é com você. O BO não é com Herodes. O BO é com Judas. Por que com Judas? Porque Judas conheceu o Senhor, andou com o Senhor, pregou o Evangelho. Judas tinha um ministério na casa do Senhor e entregou o Senhor Jesus e abandonou o Senhor Jesus. Aí Jesus fala: pior não é você, Pilato, Herodes. Vocês vão receber pouco açoites. O pior é Judas. Aquele ali, o pior é ele. Oh, Espírito Santo. Volta em Lucas 12, 47. O Senhor fala: aquele que conhece vai receber muitos açoites. E o 48? Mas aquele que não conhece pratica. Mas irmãos, se a pessoa não conhece, que culpa ela tem de ir para o inferno? Eu fiz essa pergunta para Deus. Apesar de eu ter pregado muito sobre isso, quando eu olho uma nação, difícil do evangelho entrar,
Tem até o líder da Hillsong que ele desviou porque ele falou: como pode Deus amar e mandar milhões de pessoas para o inferno? Mas se a pessoa não conhece o evangelho, por que ela merece o inferno? Ela não tem culpa. E olha o que diz: mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo. Ou seja, o próprio Senhor está dizendo que aquela pessoa merece o castigo. Pode tirar. Mas se a pessoa não conheceu o evangelho, se não teve luz para chegar até ela e apresentar o evangelho para ela, por que que ela merece o castigo? Eu fiz essa pergunta para o Senhor. E o Senhor falou assim: como é que a Érica fala? Cadê a Érica? Como que é? O desprovido de inteligência, né? Para não dizer jumenta de Balaão. O que que você já pregou tanto na sua vida que eu estou cansado de falar isso aqui? Aí de novo o Senhor fala de novo para o meu povo, que eu acho que eles não entenderam e nem você entendeu porque você esqueceu. Romanos capítulo 1, verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos, lembra do insensatos? Se obscureceram. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se, lembra? Aí, irmãos, eu estava orando, e eu lembrei de Romanos 1, 20. E na hora eu olhei para frente, tinha um cavalo. Irmão, mas estava um frio. Eu estava dentro do carro. E ouvindo louvor, e orando. E de frente de casa, que parece uma fazenda, tem um cavalo. E o cavalo, irmão, estava de boa comendo capim. Eu dentro do carro, morrendo de frio, e o cavalo de boa. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Está vendo esse cavalo? Pela lógica, a pessoa tem que olhar um cavalo nesse frio e saber que eu que fiz, que eu estou protegendo, que eu estou cuidando. Vocês não entendem que quando a mulher ela vai ter filho, ela vai para o hospital e aquele parto, aquele monte de médico. Mas Deus começou a falar: você não entende que o parto da égua, né? Da vaca, da elefoa, é eu que faço. Você já viu um animal indo fazer um parto? Não, Nesp, é eu que faço. Então, pela lógica de Deus, a gente olha a criação e a gente crê nele. Porque se eu tenho esse tablet aqui, eu não sei como ele foi feito, mas eu creio que alguém criou, porque eu não sei fazer isso aqui. Aí eu lembrei de uma reportagem dizendo, né, que Botucatu tem muito picada de escorpião nas pessoas. E eu descobri que o antídoto para colocar, né, para injetar no ser humano, para imunizar ele da picada do escorpião, é tirado do cavalo. Porque o cavalo já tem nele o antídoto que imuniza ele da picada do escorpião. Aí Deus falou: quem você acha que colocou imunidade no cavalo? Que constantemente o escorpião pica ele. Sou eu. Então quando o índio olha a criação e ele fala: eu creio em Deus, é Deus que criou, ele é salvo. Quando o homem da África, da Ásia, olha a criação e fala: isso aqui não é possível, é Deus que criou isso daqui, ele é salvo. Deus fala, quando você vê a formação de uma criança no ventre, e você olha e você fala: não, é só Deus que pode fazer isso aqui. Eu creio em Deus. Para Deus, irmãos, a própria criação dele mostra. Coloca o vídeo do coração para mim. Isso é um coração batendo.
faz isso, irmãos, dentro da gente. Aí Deus começou a falar assim: vocês se ligam na tomada? Sabe quanto isso aqui acontece? 100 mil vezes por dia o nosso coração bate. 3 milhões de vezes por mês. 37 milhões de vezes por ano. Tum, tum, tum. Aí Deus olha e fala: Tiago, mas o que eu espero dos meus filhos é que quando ele põe a mão sobre o seu peito e ele vê a batida do seu coração, ele entende que só eu que posso fazer isso. É a minha criação, é a minha obra, fui eu que fiz e só eu consigo fazer. Para a filosofia, perguntar e questionar é a pedra principal. Então o que Deus espera? É a própria filosofia. Eu olho a criação, nossa, eu preciso descobrir quem que faz tudo aqui. Preciso procurar esse ser. Aí vai para a igreja. Na ótica de Deus, na lógica de Deus, a pessoa ela fica curiosa de saber como o ar, os animais, tudo existe, a atmosfera, a batida do coração, o nascimento de uma criança. Eu preciso buscar esse Deus. Eu vou para a igreja. Pela ótica do Senhor, é isso. Os pilares do direito, desde 1984, diz: ninguém pode fugir das suas responsabilidades alegando ignorância. O que é isso? A pessoa não pode jamais matar, roubar, qualquer coisa, estuprar, assaltar, nada, chegar diante do juiz, do advogado e falar assim: eu fiz isso porque eu não sabia pela lei que não podia fazer. Ou seja, você não pode alegar que você não sabia, por isso você fez ou você deixou de fazer. E para Deus é inadmissível você olhar a criação e você chegar diante do juízo e falar: Deus, eu não sabia que foi o Senhor que fez. Porque a criação revela que foi Ele que fez. Porque é merecedor da ira. Porque o Senhor está gritando: eu existo, eu vim te salvar. O mundo pecou, o homem pecou, a criação, o ar revela que eu existo. E no dia do juízo não pode chegar e falar: eu não sabia porque ninguém pregou para mim. Aí Jesus vai olhar e falar: e olha ao seu redor, tudo que você tinha, como você disse que ninguém pregou, sendo que eu mesmo preguei. Porque até as pedras vão clamar, até os animais adoram ao Senhor. Aí quando nós vemos muitos açoites, aí você pode pensar: mas que Deus ruim é esse? Como que um Deus, permite que alguém vá para o inferno e dê muitos açoites para ele? Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5:1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá. Irmão, parece que é o mesmo versículo. Mas o Senhor cerca. Você sabe o que é um ladrão? O Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, estou de boa, então de repente a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Deixa até aí, volta. Irmãos, o Senhor fala que é como dores à mulher grávida. Quando que a gente sabe que o neném vai nascer? A dor de parto. Começa a doer e a pessoa sabe. E o Senhor fala: quando começar essas dores, e qual que é as dores? Qual que é os sinais que tá para nascer? Terremoto, guerras, tremores. E a gente esquece que o Senhor fala rumores de guerras. Porque quando a gente vê, por exemplo, Brasil e França, quando a gente vê Estados Unidos e Coreia, Venezuela e Estados Unidos, não aconteceu guerra. O Senhor não falou só guerra, o Senhor falou guerra e rumores de guerras. É sinal
que começa a dor de parto, ou seja, está para nascer. Próximo. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ele não quer, porque Deus amou o mundo. Ele não quer que ninguém vá para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, pode dormir, vivamos unidos a Ele. Quer acordado, quer dormindo, mas não pode dormir que nem as virgens insensatas, as virgens loucas, que não tinham óleo, e quando o noivo chegou, não tinha Jesus, e a pessoa ficou. Dorme preparado. Quando você deitar, deita preparado. Cada noite que a gente deitar, nós deveríamos falar: Senhor, pelo menos o Pai Nosso, irmãos. Senhor, que eu possa dormir preparado, Deus. O Senhor pode voltar essa madrugada, eu vou estar dormindo, mas quando soar a trombeta, e eu despertar, que eu possa ter óleo do Senhor dentro de mim, Deus. Coloca o vídeo para mim, por favor. Apaga as luzes para mim. O próprio Jesus contou essa história. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Obrigada. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. O esposo! Aí vem o esposo! O esposo vem vindo. Saia-lhe ao encontro. O esposo está vindo. Peguem suas coisas e venham depressa. Sara, Ana, ele vem vindo. Vem vindo. O esposo, rápido, está chegando. O azeite não é o suficiente. A lâmpada está se apagando. Onde ela vai? Por favor, dai-nos de vosso azeite. Nossas lâmpadas estão se apagando. Não. Seja caso que nos falte a nós e a vós.
Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Voltemos para buscar o azeite. Procurem em toda parte. Se encontrarem, avisem-me. Encontrei! Senhor, abre, peço-te, por favor. Abra para nós. Abra. Em verdade vos digo, não me conheceis. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, mas sabe qual é a questão? Já faz 2000 anos que Jesus falou isso. E muitas pessoas falam assim: nossa, mas isso já foi escrito há 2000 anos. Há 2000 anos que os crentes pregam isso. E o Senhor Jesus já sabia que muitos iriam falar isso. Aí Ele deixou 2 Pedro 3,8. Não se esqueçam disto, amados. Olha como Ele é carinhoso. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, é 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. De novo, Ele só fala isso, irmãos. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Não diz destruída. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa que a gente vai ficar no céu, nas nuvens, que nem um anjo. Não, é um novo céu, uma nova terra. A terra será desnudada, ou seja, ela ficará nua. E Deus fará um novo céu, uma nova terra. A glória dele será o sol, e Ele habitará conosco eternamente.
Eu não estou demorando não. É que eu estou esperando que mais pessoas cheguem ao arrependimento, porque eu não quero que ninguém vá para o inferno, porque eu não fiz inferno para ninguém. Mas tem uma questão, amados. A candeia, o azeite, ela demora 15 minutos na candeia. Pelo tamanho da candeia, você coloca o óleo, o azeite, acende, ela demora 15 minutos. Quando acaba, qual que é a função? Eu preciso colocar mais óleo. O que o Senhor está falando com isso? O que é estar preparado? É azeite contínuo na cadeia. Azeite contínuo na candeia. Ou seja, terça-feira nós vamos ter o Iluminando e o Clareia, que é meia hora de oração e meia hora de estudo, né? 45 minutos. Quinta-feira temos culto, sexta-feira temos cela, domingo temos cultos. O que o Senhor está falando? Põe óleo, irmãos, esteja preparado. Irmãos, a igreja primitiva, quando você perguntava, quem acha que vai para o céu? Todo mundo, ninguém tinha dúvida. Hoje, quando você pergunta na igreja, metade não sabe se está preparado. Por quê? Porque está faltando azeite. Aí o Senhor falou, deixa eu encher a minha igreja de azeite. Deixa eu encher a minha igreja com minha presença, com meu Espírito Santo. Deixa eu encher com azeite, com óleo, até transbordar para fora. Quem quer ser cheio pelo Senhor nessa noite? Se coloque de pé então. Uma das maiores manifestações do Senhor é a presença dEle, é o azeite dEle. Sabe as irmãs do coque que ficava anos e anos na igreja e não se desviava? É porque elas estavam cheias de azeite. Sabe aqueles irmãos que iam no monte, que não se desviava, porque estava cheio de azeite? É aquela pessoa que não vinha na igreja só uma vez. É aquela pessoa que orava, que tinha o seu devocional, que não ficava só em rede social, que não ficava só em filme. Ela ficava buscando azeite. Que você possa ser cheio do Senhor nesse culto, para Ele te preparar para a vinda dEle. E quando Ele chamar, você acenda o fogo e a luz de Deus nasça, e nós possamos ir para a glória. Senhor, vem nos encher nessa noite. Comece a pedir para Ele, Senhor, enche-me. Senhor, enche-me. Você sabe como está a sua candeia. Você sabe o seu estado. Que hoje possamos estar todos preparados. Se Ele vir daqui a 10 minutos, essa igreja inteira possa morar com Ele na glória. É de graça. O óleo é de graça. A salvação é gratuita. Ele já pagou o preço. Basta eu e você querer ser cheio dEle. Oh Deus, vamos louvar ao Senhor nessa noite. Oh, Siriandalama, provês o fogo. Ele provém o fogo. E eu sacrifício sou. Sim, Senhor. Tu provês o Espírito. Ele provém o Espírito, o óleo. E eu me abro por inteiro. Cadê sua candeia? Enche. Cadê sua candeia? Enche. Cadê a igreja? Fala para Ele. Enche-me. Sim, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Deixa o óleo descer. Enche-me. Tu provês o fogo. Ele é a luz, Ele é a fonte.